Sétimo ano, tudo bem? Então vamos fazer aqui a correção do nosso conteúdo de pontuação entre sujeito e predicado. Lembrando que isso daqui está no caderno de atividades, volume 1. Nós vimos que entre sujeito e predicado não pode haver nenhum tipo de pontuação, a não ser que eu coloque uma informação intercalada. Aí sim, essa informação vem entre vírgulas, totalmente isolada. A mesma coisa com o verbo complemento, não colocamos nenhum tipo de pontuação, mas se houver alguma informação intercalada, aí sim deve estar entre vírgulas. Lemos também o texto A Ética do Cachorro, né? Só para relembrar, que fala que os cachorros acabam seguindo um código de conduta quando fazem alguma coisa errada, para agradar os donos também, eles já fazem os gracejos deles, né? E aí nós temos algumas partes de interpretação. Primeira, qual é o tema do texto e onde ele foi publicado? O texto ele fala sobre o comportamento dos cachorros, né? E foi publicado no site da UOL. Nós vemos logo após o final do texto, tem o site lá. Na 2. Em virtude de seu conteúdo, esse texto apresenta elementos característicos do texto de divulgação científica, como termos técnicos. Copie do texto um termo técnico e sua definição. Aí nós encontramos no texto quando eles explicam sobre canídeos, e entre parênteses colocam animais da família dos cachorros, raposas e lobos. 3. A relação entre o fato científico analisado e o cotidiano é outro ponto comum da divulgação científica. Que trecho corresponde a essa característica? Está lá no primeiro parágrafo, e ele vai contextualizar o fato analisado a partir das situações cotidianas. Abre aspas, todos que convivem com cães sabem. Então, ele acaba contextualizando, colocando você na leitura, você no texto, porque se você tem um cão, você sabe do que ele está falando. Selecione duas orações do primeiro parágrafo e preencha o quadro a seguir, indicando o sujeito, o verbo e o complemento em cada uma delas. Então, começa ali no todos que convivem com cães sabem, e vocês podem pegar qualquer frase, são duas orações. E nós vamos começar pelo verbo. Então, eu pego o primeiro que eu encontrei ali, que tem sujeito, verbo e complemento, o verbo aprendem. Eles aprendem as regras da casa. Então, o verbo aprendem. Quem praticou a ação? Eles. Eles aprendem. Quem aprende, aprende algo. O que eles aprendem? As regras da casa. Seguindo, eu peguei mais um exemplo do verbo cobre. Está na segunda linha, lá no finalzinho. Alguns se escondem e cobrem os olhos. Então, o verbo cobre. Quem é que pratica ação? Eu sei que são eles, os cachorros. Não está descrito novamente, porque já foi escrito uma vez. Então, eles que cobrem. E o que eles cobrem? Os olhos. Na 5. As orações a seguir estão divididas adequadamente em sujeito, verbo e complemento verbal, menos uma delas. Qual que é? Vamos lá na primeira. Os cães garantem o rápido perdão dos donos. Verbo, garantem. Quem praticou ação? Os cães. O que eu falo desses cães? Garantem o rápido perdão dos donos. O verbo garantir pede complemento, então aqui é o complemento. Tá certinho a letra A. Poucas pessoas questionam o senso tão aguçado de certo e errado desses animais. Verbo questionam, tá certo? Quem praticou ação? Poucas pessoas, ok? E o que eles questionam? O senso tão aguçado de certo e errado desses animais. Certinho também. Estudos, sujeito, recentes mostram o verbo, um código complemento, estrito de conduta dos canídeos. Verbo, mostram. Aqui já está errado, né? Porque recentes não faz parte do verbo. Quem praticou ação? Estudos recentes. Então, tudo isso é meu sujeito. O que eles mostram? Um código estrito de conduta dos canídeos. Então, a letra C está errada. Os cães ensinam os filhotes as regras de engajamento social. Verbo, ensinam, certo. Sujeito, os cães, certo. Aos filhotes as regras de engajamento social é o complemento. Então, também está certo. E aí, você tem que fazer a divisão correta. Então, como é que fica na letra C? O primeiro, eu procuro o verbo mostra, quem praticou ação, estudos recentes. Depois, mostram, é o verbo. E o que eles mostram? Um código estrito de conduta dos canídeos é o complemento. 6. Nas orações eles convivem com cães, e cães são rapidamente perdoados pelos donos. A palavra cães é sujeito na primeira oração e complemento na segunda? Vamos ver. Eles convivem. Quem pratica ação? Eles. Então, a primeira já está errada. Ele é sujeito nas duas orações? Também já está errado. Ele não é sujeito na primeira. Complemento na primeira.
Eles convivem. Quem convive, convive com alguma coisa, com alguém. Então, aqui é complemento, certo? E é sujeito na segunda? Cães são rapidamente perdoados pelos donos. Verbo são, quem praticou a ação? Cães. Isso, cães, é sujeito na segunda oração. Letra D, complemento nas duas? Não. Aqui é sujeito. A letra C. No exercício 7, o verbo saber exige complemento e é, portanto, transitivo. Copie do texto o complemento da forma verbal sabem, que se encontra na primeira frase do texto. Eu marquei para vocês onde é que começa. Qual que é o complemento do verbo sabem? Vai aqui, eles aprendem as regras da casa que os acolhe, quando quebram alguma norma expressa fisicamente arrependimento. O que que eles sabem, né? Alguns se escondem e cobrem os olhos, outros se abaixam ou arrastam-se pelo chão, num gesto geralmente gracioso bastante para garantir o rápido perdão dos donos. Então, tudo isso aqui é complemento desse verbo sabem. 8. Separe as orações a seguir em sujeito, verbo e complemento. O que que a Pro fez? Eu coloquei aqui uma legenda para vocês, porque eu vou fazer aqui na frase, para ficar mais fácil. E nós vamos começar pelo verbo, localizamos o sujeito e, por fim, o complemento. Os canídeos têm uma comunicação clara. Verbo, tem. E praticação, os canídeos. O que que os canídeos têm? Uma comunicação clara, complemento. Na B, os canídeos cuidam com os modos. Verbo, quem praticou a ação, os canídeos. O que que eu falo desses canídeos? O que que eles cuidam? Com os modos. Letra C, os canídeos admitem um erro. Verbo, admitem. Quem praticou a ação? Os canídeos. O que que os canídeos admitem? Um erro é o complemento. Os canídeos respeitam os parceiros. Verbo, respeitam. Quem praticou a ação? Os canídeos. E os canídeos respeitam o quê? Os parceiros é o complemento. Leia as orações e responda o que se pede. 1. Lobos adultos seguem o código estrito de conduta. 2. A brincadeira ajuda na relação de confiança, separando o sujeito entre os membros da matilha. A. Em alguma dessas frases, há vírgula separando o sujeito do predicado? Não, porque não podemos separar o sujeito do predicado com pontuação alguma, nem com a vírgula. Letra B. As duas orações foram reescritas, e agora apresentam vírgula entre o sujeito e o predicado. Explique por que isso ocorreu. 1. Lobos adultos, assim como os coiotes, seguem o código estrito de conduta. 2. A brincadeira, segundo os pesquisadores, ajuda na relação de confiança entre os membros da matilha. O que aconteceu aqui? Nós temos informações intercaladas, por isso que está entre vírgulas. Não estamos separando o sujeito do predicado, e sim estamos com informações a mais. Certo? Opa, vamos voltar aqui. Há uma informação intercalada entre o sujeito e predicado, por isso usam-se as vírgulas. 10. Leia as orações e responda. A brincadeira entre cães permite divisões de trabalho e cooperação na caça, e os animais consideram as aptidões lúdicas de seus companheiros. Escreva as duas orações intercalando um termo entre o sujeito e o predicado. Então, vocês vão ter que criar orações e colocando termos entre o sujeito e o predicado. Na primeira, o verbo é permite. O que permite? A brincadeira entre cães. Então, aqui, vocês devem colocar um termo entre vírgulas para intercalar o sujeito do predicado. Os animais consideram as aptidões lúdicas de seus companheiros. Verbo consideram. Quem praticou a ação? Os animais. Então, entre os animais e consideram, deve ter um termo também entre vírgulas. B. Relendo as orações que você elaborou, a que conclusão é possível chegar sobre o uso da vírgula entre sujeito e predicado? Que nós só colocamos vírgulas quando há expressões intercaladas. Apenas isso. Tá certo? Essa é a primeira parte da correção. Na sequência, vocês vão ter a parte 2, que vai da questão 11 até o final da correção. Até já!